Então, a gente vai falar sobre essa parte profana das figuras e dos ases. Aqui a gente tem, na horizontal, paus, copas, espadas e ouro. Na vertical, os reis, as damas, soldados, escravos e os ases. O paus, ele vai ser ligado a tudo que é estrutura, tudo que a gente precisa para sobreviver. Então, é casa, comida, trabalho, dinheiro e a relação afetiva estável, né? O casal para ter as crianças, para ter família, para compor uma vida juntos. Então, todas as cartas de paus, elas vão falar alguma coisa sobre isso. O rei, ele sempre é o objetivo do naipe, ele que fala qual o objetivo desse naipe, é plantar, colher para poder comer, certo? Então, é o lavrador. Então, essa carta ela vai representar o início de uma nova atividade produtiva em relação à sua manutenção da sua estrutura, a criação de uma estrutura, de uma base nova, por exemplo, começar um trabalho novo. O mais importante desse trabalho vai ser a estabilidade financeira, porque ele fala aí começa um momento onde você vai ter uma base com a qual contar, você vai poder contar com esse dinheiro, com essa casa, com essa situação, com esse empreendimento que você fez. Então, pode falar o início, por exemplo, de um negócio novo, de um trabalho novo, uma mudança de casa. E, em geral, eu falo, se é o rei, é um apartamento, se é uma dama, é uma casa. Mas, por exemplo, a casa pode ser a cobertura, né? Como apartamento, às vezes pode ser o sítio. Então, conforme a situação, ela pode, vamos dizer, não necessariamente vai ser o apartamento, né? Mas um local onde a pessoa vai contar como base para um tempo longo, porque os arcanos menores também falam de 7 anos. Então, a gente demora 7 anos para passar pelos arcanos maiores, mas nesse inteirinho a gente também está passando pelos menores, e então também fazendo esse processo durante 7 anos. E é normal, no início do setênio, você tá mais com as cartas de paus e de copas, e no final do setênio, espadas e ouro. Por quê? Porque no início do setênio, você está montando tudo que você precisa de básico para os próximos 7 anos. Como você está conquistando um espaço na sociedade para poder representar esse papel, para poder representar os seus papéis, tudo aquilo que você está programando ser nos próximos 7 anos. Já espadas é a realização. Desculpa. Então, você vai estar ali em copas, preocupado em compor o seu espaço. Em espadas, você já vai estar usando todas as suas capacidades para poder desenvolver os seus objetivos. Então, você está em ação. E o rei de ouro também é, na realidade, o acúmulo do interesse, o acúmulo do conhecimento adquirido pelos seus interesses, que você também está aplicando, aprendeu a aplicar, está aprendendo a aplicar, usar o seu conhecimento adquirido. Então, você está na ação também. Então, é como se o paus e copas é a preparação e espada e ouro é a execução do trabalho, como a gente vê nos arcanos maiores também. Você tem a preparação do corpo para assumir o seu espírito, o que então, vamos dizer, a alma está pronta para agir e para realizar a sua tarefa, que é o Dharma. Então, o Karma, até a carta
11, na 12, você se libertou do karma, e da 13 em diante você vai realizar o Dharma. Então, nos arcanos menores, a gente também tem mais ou menos isso. Então, pausa é a preparação da estrutura para viver esse ciclo materialmente, fisicamente e emocionalmente, em termos de estrutura, de base emocional. Copas, a conquista desse espaço para poder representar esses personagens. Espadas, a definição dos objetivos para a realização da sua tarefa. E o rei de ouro, o ouros é o sentido de vida, então a definição, o que me interessa realmente, qual o conhecimento que eu quero adquirir, qual é a sabedoria que eu quero adquirir. Então, é a pessoa usando o seu interesse, a sua motivação como mola propulsora da sua ação. E a motivação, ela vem do sentido de vida, vem da essência do seu espírito. Então, é você conectando a essência do seu espírito para descobrir aquilo que te interessa, porque através dos interesses é que você vai poder ganhar o alimento para a sua vida. Então, ali em Paus, o rei de Paus, um momento de trabalho, você está trabalhando bastante, está empenhado na criação de uma estrutura. A saúde é uma estrutura também. Então, o rei de Paus pode ser o início de uma dieta nova, às vezes, por exemplo, como todos os reis, eles vão falar da interferência de um homem na sua vida. E esse homem vai se apresentar de maneiras diferentes. Então, pode ser o rei de paus, que aparentemente é um menino, mas também é um homem que quer família, estruturado, organizado, um homem centrado, que tem uma base, que tem uma estabilidade emocional, uma estabilidade... Pode ser, aí ele pode estar iniciando, né? Por exemplo, uma estabilidade financeira também. Mas ele é empenhado, ele é trabalhador, ele tá empenhado nisso. Mas muitas vezes, por exemplo, se você tem uma dama de espadas, uma dama de ouro, que são mulheres maduras, ela vai ver o rei de paus como um menino. Mas ela também pode ser uma menina, que é a dama de ouros. Não, que é a dama de copas. Oh, meu Deus, hoje eu estou confusa. Que é a dama de paus. Então, o rei de paus, ele vai falar desse homem, de um homem, vamos dizer, simples, ou que está num momento simples, onde ele está definindo e dando início a essa nova estrutura. Mesmo sendo uma pessoa que está ajudando, no caso, essa pessoa a criar essa estrutura nova, porque, independente de ser um homem nessa carta ou não, essa carta representa, para a mulher, por exemplo, que está tirando, um momento que ela está iniciando a criação de uma estrutura nova. Então, esse homem vai ajudar ela nessa tarefa, porque ele está se identificando com ela agora. Então, aí um homem que tem esse perfil de organizado, ele está ajudando a ela definir essa estrutura nova. Agora, você vê, no caso da homossexualidade, né? Mesmo nos casais homossexuais, você sempre tem um masculino e um feminino. Sempre tem alguém que assume mais esse papel masculino, que tem esse lado da iniciativa e das definições, porque, vamos dizer, não é que não tem nada a ver com sexo. Essas definições ela têm a ver com a energia, a maneira como você está lidando com a energia naquele momento.
E, então, por exemplo, para você analisar uma relação afetiva, você tem que localizar, por exemplo, no caso do homossexual, quem é o feminino, quem é o masculino. Em geral, quando você está fazendo a consulta, você acaba percebendo isso. Não é tão difícil de você perceber, né? Pelo jeito da pessoa, até pelo próprio jogo, né? Mas você pode perguntar, você se identifica mais com a mulher, ou com a parte feminina, com a parte masculina, né? Quem é o dominante na situação, né? E aí, com isso, você leva as cartas dessa forma, porque o casal da alma gêmea não vão aparecer duas mulheres ou dois homens. No casal da alma gêmea vai aparecer como se fosse um homem e uma mulher, independente do sexo, porque é como a energia está se manifestando naquela pessoa. Tanto é que você pode dizer, para uma mulher, nesse momento, você está usando a sua parte masculina, independente da opção sexual dela, né? Ela está usando uma parte feminina, masculina, que é o rei de copas, o paus, que é o rei de copas, o rei de espadas e o rei de ouro, que a mulher também vai tirar essas cartas e vão aparecer em momentos onde ela está usando aquela energia. Já o rei de copas, ele já é o artista, porque ele é a representação, como que eu me represento, como que eu me coloco, como eu mostro quem eu sou para as outras pessoas, como que as pessoas que estão em volta de mim me percebem. Então, essas são as perguntas do rei de copas. E então, essa carta mostra o momento onde você está definindo melhor qual é o seu perfil. Como que eu vou me mostrar ali no Facebook e no Instagram? O que eu vou colocar lá? O que eu coloco lá é a minha mensagem, representa o que eu penso, o que eu sinto, a minha arte. Então, a representação, como eu represento a minha pessoa, é o Rei de Copas. E a representação, ela pode ser, por exemplo, eu acabei de tirar um diploma de quiroprata. Então, agora eu estou assumindo, no Rei de Copas, a personagem do quiroprata. Agora eu posso atuar, porque eu tenho diploma, eu tenho a permissão para isso. Agora, essa carta ela tem tanto o lado bem concreto, que agora eu defini qual é a minha posição, essa é a minha posição, e eu tenho uma oportunidade para realizar isso também. Então, é tanto a pessoa se definindo, como uma situação onde ela está tendo a oportunidade de se colocar e de se autoafirmar com aquilo. As pessoas estão me percebendo, as pessoas estão me dando o aval para eu ser o que eu sou. Elas estão me aceitando da forma como eu sou. Então, o Rei de Copas é esse momento que você está, vamos dizer, se colocando com os seus talentos, com os seus dons, com a sua arte, com a sua especialidade, aquilo que você tem de diferente. E então o Rei de Copas significa uma pessoa, um homem, ou uma pessoa no momento onde ela está comunicativa e que ela tem, em particular, o dom da comunicação. Ela está usando o dom da comunicação naquele momento. Então, por exemplo, uma posição onde você vai poder se comunicar melhor, uma posição onde você vai estar num ambiente onde as pessoas aceitam você do jeito que você é. Aí, enquanto uma pessoa na sua vida é um homem apaixonado, um homem galanteador, um homem sedutor, um homem que trabalha com comunicações, com arte, quer dizer, uma pessoa muito comunicativa, eu brinco, falo Zé Polvinho.
E, às vezes, no momento da pessoa, ela também está uma dama de copas, ela também está no momento de se expandir, de namorar, ela também é aquela namorada eterna dele, às vezes aparece para um casal já de muitos anos, aparece o rei de copas, a dama de copas, falando que eles têm ainda bastante romance, uma vida sexual agradável, né? Agora, às vezes, muitas vezes, você vê uma dama de ouro com um rei de copas reclamando, mas ele é um sedutor, ele vive mexendo com todo mundo, com as mulheres, olhando, né, para a saia da mulherada. Então, né, e, às vezes ela está meio insatisfeita com essa atitude do namorado, né? Mas muitas vezes não, muitas vezes ela está curtindo com ele isso, ele não está dividindo isso com outras mulheres. Ou às vezes até um pouco o jeito dele, mas ela não tem ciúmes, ela é segura da sexualidade dela, que seria aí com a dama de copas, né? Agora, o rei de espadas, ele já é o momento onde a pessoa está definindo os objetivos do novo ciclo, então ela está iniciando uma nova etapa muito importante em termos da realização pessoal, da realização profissional. Por exemplo, no lado afetivo, pode dizer de uma relação que está agora se definindo com compromisso, né? Pode ser o noivado, quer dizer, nós definimos a relação como um projeto de vida, ou pode ser até o casamento mesmo. Embora, às vezes, o casamento possa aparecer até como o rei de paus, quer dizer, um momento onde a gente está, vamos dizer, juntando os trapos, né? Nós vamos casar, vamos morar junto, aí pode aparecer o rei de copas, o rei de paus. Agora, o rei de copas pode aparecer no casamento como, bom, agora eu assumi aquele personagem, agora eu sou uma mulher casada. Isso me dá um status social diferente. Então, é a maneira como apareceu o casamento para ele e para ela. Isso é a definição de um novo status, como o rei de copas. Com o rei de espadas, um projeto de vida. Com o rei de ouro, é o início de uma nova etapa muito importante. É um marco para mim de uma vida nova. Agora, o rei de ouro não necessariamente precisa ser no ato do casamento. O rei de ouro pode ser no momento onde a relação foi definida também, né? E às vezes pode ser até no primeiro encontro. Aparece o rei de ouro. Conheci o homem da minha vida, né? Conheci a mulher que vai mudar a minha vida. Então, é o rei de ouro, é que vai dar um novo sentido para a minha vida. Então, o rei de espadas, ele vai ser um homem maduro, seguro, determinado, que tem objetivos bem claros. Também está no início de uma nova etapa na vida dele, na vida profissional, na realização dele como pessoa. Então, ele também tem, no momento, ele está muito centrado. Então, enquanto que o paus está centrado no dinheiro, na estrutura, né, na base, copas nas relações, espadas nos objetivos de vida, né, na missão e, às vezes, na família também. Quer dizer, o rei de espadas é um cara responsável pela família que ele fez, os filhos, como com a mãe, com os irmãos, com a família. Então, é um homem responsável, mas, às vezes, no radical, pode ser um pouco mandão, né? Um pouco dono da verdade, uma pessoa que comanda, uma autoridade, né? É uma autoridade no que faz. Lógico que uma dama de espadas quer um homem da altura dela.
que seja forte, que seja determinado, né? Uma dama de ouro também quer um homem bem forte e determinado. Agora, uma dama de paus, né? A tecelã já vai ser dominada por ele, né? E a dama de copas provavelmente vai trair ele. Desculpa a brincadeira, mas pode ser meio a diversão para ele ser a bonequinha, né? Que ele vai expor para os outros, né? Então, ela pode estar meio insatisfeita porque ele tem um objetivo, é muito centrado no que ele faz, enquanto que ela pode ser um pouco superficial, né? Agora, por outro lado, você tem uma dama de espada, às vezes, pela primeira vez, com esse rei de copas, consegue soltar a sua sexualidade, porque ele conseguiu seduzir aquela mulher madura, fria, e calculista, que é a dama de espadas, né? Ou conseguiu, por exemplo, ou o rei de ouro conseguiu quebrar aquela barreira da crítica, né, dos medos da dama de ouro e conseguiu abrir ela para a sexualidade, para a sensualidade, né? Então, cuidado com o julgamento da dama de copas, porque da mesma forma que o rei de copas pode ser aquele sedutor, galanteador que, né, vai querer namorar todas, a dama de copas tem esse lado também, ela tem um momento expansivo, ela está no momento exalando a sexualidade dela, mas ela também pode estar vivendo isso pela primeira vez. Ela pode estar num momento de liberdade, né, dessas barreiras que ela teve. Então, você vai ver antes, por exemplo, o as de paus pode estar falando, e a pessoa está quebrando barreiras que impediam de ela soltar a sexualidade dela, né, abrir esse lado da emoção, do romance também, né? Então, o rei de copas é esse homem sedutor, a dama de copas é muito sedutora também, mas ela também é a expansão, é o momento onde a pessoa está colocando para fora, está fazendo o seu show. Então, por exemplo, uma artista, quando sai a dama de copas, é o momento onde ela está se expondo. Um músico é o momento onde ele está fazendo um show que tem uma plateia grande, onde ele está sendo visto por muitas pessoas. Então, é o momento onde você está manifestando a sua arte. E, com isso, a sua sensualidade também. O rei de espadas vai ser, então, um homem muito determinado, e o rei de ouro, um homem sábio, um homem mais velho, às vezes você pode dizer um homem muito rico, mas não necessariamente é rico de dinheiro, muitas vezes é rico de saberes. Ele pode ser um homem simples, tem uma estrutura simples de vida com o rei de paus, mas ser um homem muito sábio, tem o conhecimento da vida, né, muito vivido, né, muito culto pela vivência que ele teve. Mas pode ser também aí o homem culto, intelectual, acadêmico, sábio, espiritualizado, né, muitas vezes aparece como pai. Todas as cartas podem simbolizar o pai. E aí, com essas mesmas características, o pai trabalhador, que colocava o trabalho, mas a família em primeiro plano, mas uma pessoa talvez um pouco simples, um homem romântico, artista, mas pode ser meio galanteador, né? Conforme se está com a 18, que é a lua, né? O crepúsculo, ou com a dama, com a roda da fortuna, a 10, pode estar falando de um problema. O pai que foi galanteador, que teve uma amante,
né, que tinha outra mulher, ou que era aquele artista que, né, não tinha o lado do trabalho, do dinheiro, tinha mais em relação à arte, mas esses são os extremos, né? Como pai, então, às vezes não é muito comum sair essa carta, né? Agora, pode às vezes sair como irmão ou até como um filho, ou aquele filho que é artista, muito sensível, bonito, Zé Povinho, né? Já o rei de paus é um pai bem determinado, mas que deu orientação, foi um assessor. Ele, às vezes, tem o extremo de ter sido meio mandão, ser exigente demais, mas, no geral, é uma pessoa que estimulou o desenvolvimento dos dons, dos talentos, quer dizer, agora, às vezes, a filha pode ter orgulho demais dele, e tanto se for o rei de espadas, e mais ainda se for o rei de ouro, porque aí isso às vezes pode prejudicar, quer dizer, o meu pai é ou foi um homem tão bom, tão centrado, e tão importante na minha vida, que é muito difícil encontrar um outro homem que venha substituir esse homem. Então, às vezes, a dificuldade de uma relação afetiva é ter tido um pai muito bom, muito legal, e com isso, você, vamos dizer, a sua expectativa por um homem é muito alta. Então, você fica muito exigente, e é difícil encontrar um homem que venha substituir esse pai, né? Então, pode aparecer dessa forma, mas, como eu digo, isso são casos extremos. E aí vai aparecer, para ser uma coisa assim, a roda da fortuna e a carta 18, que falam de situações com a família, né, que ficam assim, que estão ali no inconsciente, trazendo certos bloqueios. Então, o rei de ouro sempre vai ser uma pessoa também muito importante. Você vê, se a mulher tira um rei de ouro, em primeiro lugar, né, no sagrado, ela está iniciando uma nova etapa. Ela está encontrando um novo sentido de vida para ela. Agora, quando ela está nessa carta, é porque ela está muito pura, ela está na sua essência. Então, ela está manifestando aquilo que ela é na sua forma, vamos se dizer, mais pura. E assim é muito fácil você encantar a pessoa que se identifica com você, que seria então a sua alma gêmea. Né? Só lembrando, para mim, a alma gêmea não é uma pessoa que necessariamente vai ficar a vida inteira com você, nem que é só uma pessoa na sua vida. Uma alma gêmea é uma pessoa que se identifica muito com você e é uma peça-chave para o que você está querendo aprender e desenvolver no setênio. Então, é muito normal a alma gêmea aparecer no início do setênio, até por causa disso que eu estou falando, do rei de ouro, da pessoa estar num momento muito puro, onde ela tirou tudo que não pertence, que não é ela, e ela está na sua essência, no mago, mostrando exatamente quem ela é. Então, nesse momento, ela tem a capacidade de atrair a pessoa que se identifica com ela e que é essa peça para viver os 7 anos. Então, a duração da relação é, no mínimo, 7 anos, porque ela tem essa identificação com ela. Lógico, se os dois se permitirem viver a relação, porque tem um livre-arbítrio, às vezes, porque viver com a alma gêmea, a relação de alma gêmea, ela não é assim uma coisa tão fácil, né? Porque ela vai exigir com que você seja você, assuma quem você é. E nem isso nem sempre é tão fácil assim. E se um cresce e o outro não, aí você não, aquele casamento não dá mais certo. Então, por isso que nos 7 anos é normal
ter uma reavaliação daquela relação. Será que essa relação ainda é boa para o meu crescimento? Ele, ela, ainda é aquela peça importante no meu crescimento ou não mais? Ele parou no tempo, ela não resolveu certos problemas, então a gente não está mais em sincronia, né? Então, nesse sentido, você vai redefinir esse casamento. E aí, no final dos setênios, é normal aparecer os ases, também os ases dos naipes. Até tem baralho que a carta do louco está com os 4 ases na mão. Então, o as de paus fala a ruptura de uma estrutura, o as de copas, mudança de ambiente, o as de espadas, a libertação kármica, o final de uma tarefa muito importante, onde a pessoa, vamos dizer, se liberta de uma obrigação e aí está livre para começar uma nova etapa, e o rei de ouro, o final de um ciclo de 7 anos, e o renascimento para o início de uma nova etapa. Todo o as é o fecho de uma etapa, mas também é um início. Então, todo as leva a um rei. Porque a partir do momento que você rompe uma estrutura, você já está iniciando a construção de uma estrutura nova. A hora que você muda de ambiente, você já está iniciando e está penetrando, se inserindo num ambiente novo. Quando você cumpre uma tarefa, você já redefine uma nova. Quando você finaliza um grupo de interesses, aí você já começa a definir um novo grupo, um novo sentido para a sua vida. Isso. Aí as damas, a dama de paus, ela já mostra como rei um momento onde você está muito preocupado ou empenhado na sua estrutura. Agora, o rei, ele está dando início a uma nova base. A dama, ela já está no trabalho, ela já está agindo. As damas, elas são a ação do naipe. Então, ela está no momento onde ela tem o tear, tem os fios, ela está tecendo a estrutura dela. Tá? Então, é um momento de trabalho, onde ela pode estar cuidando da saúde, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando dela mesma, num trabalho onde ela está segura de que ela tem o conhecimento, tem tudo que ela precisa para a realização daquela tarefa, ela se sente confortável, e confortável é um momento com ele também está se sentindo confortável com a estrutura que ele criou. Então, tanto a mulher quanto o homem, ele é uma situação de cuidado, cuidado com si próprio, cuidado com a casa, mesmo o homem, é um momento onde ele está usando essa energia, né, aparentemente aí feminina, que é desse cuidado. Uma mulher que cuida, um homem que cuida, então uma relação onde tem cuidado, tem carinho, saudável, né? Pode falar também de uma casa, então a pessoa encontrando a casa, uma casa que ela gosta, ou ela se sentindo bem na casa que ela está.
Uma mulher, que também o homem pode vê-la com uma menina, apesar dela mostrar que ela é organizada, que ela é carinhosa, ele tem vontade de proteger ela, ele tem essa vontade de proteger aquela menina. É uma mulher carinhosa, uma mulher que cuida, pode ser uma filha, pode também representar uma mãe carinhosa, uma mãe atenciosa, né? Já a dama de copas vai ser a mulher no momento de abertura, onde ela está sentindo bonita, faceira, ela mostra aí também se a dama de paus mostra um dom de mexer com as coisas femininas, um dom de organização, de cuidado. A dama de copas já fala a capacidade da comunicação, da arte, da dança, da música, a facilidade da expressão, da manifestação da emoção no corpo, na mensagem, nas palavras. Então, aí mostra já uma mulher faceira, uma mulher sensual. No extremo, pode ser, vamos dizer, às vezes um pouco histérica, ou, como é que fala? Vulgar, né? Ou às vezes até um pouco falsa, que mostra, né? A carta chama duplicidade. Às vezes é meio chato, porque isso parece que define parece que isso define que é uma mulher necessariamente falsa, mas não é isso. É ela mostrando a emoção, mostrando aquilo que não é uma coisa material. Ela está mostrando algo que é do lado do sentimento, da emoção, né? E até isso, como ela também é um momento onde você está mostrando exatamente quem você é. Eu estou mostrando quem eu sou, né? E nesse sentido, às vezes parece que, bom, se eu estou mostrando quem eu sou agora, quem eu era antes. Não é que antes eu estava sendo falsa, não é que eu estava sendo falsa. Antes eu não tinha coragem de ser quem eu sou, ou eu não sabia, eu tinha medo de ser o que eu sou, eu tentava representar o que os outros são, aquilo que eu acho que os outros estão querendo que eu seja. Então, por isso ela tem uma relação direta, tanto o rei de copas quanto a dama de copas, com a carta 18, com a carta do crepúsculo, que é aquela carta que pergunta qual a melhor forma de expressão que eu posso usar para representar quem eu sou, né? Então, o rei fala, bom, qual é o personagem que eu quero representar agora? E a dama fala, olha, essa é quem eu sou, essa é quem eu posso ser nesse momento. E também, por isso, a 38, ela vai aparecer, vai parecer um pouco com a carta 44, com a carta do pensamento, onde a pessoa está conseguindo mostrar quem ela é de uma forma concreta. Eu tenho aqui um produto que representa exatamente quem eu sou. Quando a pessoa tem claro, mostra claro o papel, né? Desculpa, Normalement, j'ai réussi mon oral de stage. Há barulho, Nelise, não estou ouvindo. Eu sei, eu estou... T'écoutes même pas ta fille, là. Pronto. Então, voltando, a carta o rei de copas e a dama de copas vai ter a relação com a carta 18,
como a 38, como as duas têm uma relação também bem forte na 44, porque a carta do pensamento é aquela que tem o menino esculpindo a ele mesmo, quer dizer, eu estou construindo a imagem exata de quem eu sou. E a 37 você está definindo, mas está assumindo essa posição, e a dama de copas, você está mostrando exatamente essa pessoa que eu sou, que está representada na 44. Então, é um momento de expansão, onde você está conseguindo se manifestar, mostrar o que você sente, e às vezes isso é bom. Finalmente, eu perdi o medo, com a 40 e a 38, de mostrar aquilo que eu sinto, né? Então, eu falei, então eu disse, né? A 52, a dama de espadas já é uma mulher, vamos dizer, fria, calculista, independente. Ela está no momento onde ela fala, olha, agora eu tenho tudo na mão, eu posso planejar melhor como usar, eu tenho meus objetivos bem definidos, eu tenho as minhas capacidades bem trabalhadas, eu posso usar todos os meus instrumentos, eu estou numa situação que eu posso usar tudo isso. Então, aí a pessoa está analisando qual é a melhor forma, ela tá ciente da realidade que está ao redor dela. Ela sabe que ela tem capacidade para usar para usar o que ela tem. Então, ela está planejando a melhor forma de usar tudo isso para realizar o seu objetivo. Então, ela está super centrada, ou ele está super centrado. Ele sente, eu estou no domínio das minhas capacidades. Eu posso usar tudo que eu tenho e estou usando as capacidades para um objetivo que eu acredito, que é bom para a comunidade, que tem a ver com a minha ideologia, com aquilo que eu acredito que é bom para o mundo, porque o rei de espadas, o naipe de espadas, ele está relacionado com a ideologia. O que eu acredito que é bom para mim, para a comunidade, para a minha família, para o mundo. Em primeiro lugar, a gente se preocupa com a família, que é o núcleo primeiro. Depois, a sociedade. Tem gente que para na família, que não é muito legal. O legal é cumprir a missão com a família logo, para poder ir para o mundo, porque daí, quando você estiver trabalhando para a comunidade, a família está incluída nela, né? Mas se você centra e foca só na família, às vezes a família acaba te consumindo muito e você não vai para o foco da comunidade. Então, a Espadas vai falar tanto da família quanto da comunidade. Então, o rei de espadas está assumindo esse trabalho pela comunidade e a dama está fazendo. Como pessoa da família, pode ser uma pessoa que tem um poder na família, ou uma pessoa de fora, uma mulher de poder, uma mulher que está interferindo no desenvolvimento, no andamento do desenvolvimento profissional da pessoa. Às vezes pode ser de uma maneira negativa, mas pode ser de uma forma positiva também, depende das cartas que vão estar ao redor. Mas, de todo jeito, a característica dessa pessoa é uma pessoa determinada, que sabe que manipula com as situações que ela vive, que sabe utilizar a força, a capacidade. Ela, então, está muito relacionada com a carta 11, com a persuasão. É uma pessoa persuasiva, que sabe convencer as pessoas, né? Então, lógico, para um rei de paus, ela é uma mulher muito dominadora, vai querer dar ordens para ele servir ela até. Né? Para um rei de copas, não vai combinar, vai ser meio difícil ter essa relação. Também, da mesma forma, se ele for um rei de copas e está com ela, vai ser difícil
manter essa relação, a não ser que ela, como eu falei, aqui está se abrindo agora. E a dama de ouro já é um momento onde a pessoa está extremamente sensível, ela está percebendo tudo, sentindo tudo, não entendendo nada, mas também não precisa, porque não precisa, ela pode expandir, ela pode colocar para fora tudo aquilo que ela sente. É um momento de falar, não, agora é a minha hora, agora vai ou racha. Então, ela tem um pouco da carta 15, a carta 66, ela chama perplexidade. Quer dizer, é um momento que eu estou perplexo com a realidade que está ao redor, porque eu estou entendendo tudo. Mas, assim, eu estou compreendendo tudo, não é entendendo, estou compreendendo. Eu estou sentindo tudo de uma forma muito profunda. E eu tenho a certeza de que eu sei o que eu estou falando. Então, é um momento muito sensível, onde a pessoa se sente muito lúcida para afirmar, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que fazer nesse momento. Mas, por outro lado, depois que ela fala, depois que ela faz, daí ela se cansa. E aí, nesse momento, dá aquela baixa de energia e a pessoa se sente extremamente frágil e pode, às vezes, até ficar doente. Então, essa carta pode falar de um estresse muito grande, onde a pessoa teve que dar muito de si para provar o valor, para conseguir um trabalho, para passar num concurso, para fazer valer a sua verdade, para ser ouvida, né? Então, é um momento de fragilidade, mas é a consequência de uma força muito grande, onde a pessoa usou todas as forças, usou tudo que ela tinha para poder se expor. Agora, fala, então, uma mulher muito forte, mas que, às vezes, fica muito frágil também, altera muito o estado de espírito, principalmente se ela não desenvolveu, não aprendeu a usar a sensibilidade dela. Agora, fala de uma sensibilidade extrema, e é uma das cartas que também pode falar da homossexualidade. Por quê? Porque todo todo homossexual é extremamente sensitivo. Ele está num grau de sensibilidade maior. E, por isso, para ele, o sexo, ele é feito com aquela pessoa que ele tem uma conexão mais profunda. Então, aí depende dele, às vezes, da preferência. Se ele vai preferir o homem ou a mulher, não interessa. O que interessa é uma conexão profunda que ele está estabelecendo. Então, a dama de ouro é muito comum aparecer nos jogos dos homossexuais. Agora, também essa sensibilidade pode estar sob controle ou não. Aí vai depender um pouco das cartas que vão vir junto para você saber se ele está, vamos dizer, sabendo lidar com essa sensibilidade ou não. Pode também mostrar a mãe, uma mãe muito forte, pode ser, e aí vai depender. Se ela está com a roda da fortuna, a 18, quer dizer, ela reprimiu, manipulou, ela impôs as próprias ideias. Como também a mesma coisa vale para a dama de espadas, uma mulher também muito determinada que prejudicou o desenvolvimento e, às vezes, até a identificação dos dons, das características essenciais da pessoa. Agora, também pode aparecer a mãe, com essas mesmas cartas, falando da mãe que é compreensiva, que dá força, que estimula, que ajuda. Então, que ajuda com a dama de espadas a se encaminhar para a profissão, para a realização pessoal. A dama de ouro, aquela que aceita e ama, incondicional, que aceita qualquer coisa, que compreende muito.
Então, aí não necessariamente a mãe que reprime, que é opressora, mas pode ser a mãe compreensiva também. A dama de copas já também meio esquisito aparecer com mãe, né? Aí já é meio a mãe narcisista, porque ela é muito sensual, ela é muito expressiva, às vezes um pouco histérica, né? Então, como mãe, não é legal aparecer, só vai aparecer se tiver junto, como eu falei, da carta 18, da carta 10. Aí talvez você possa falar que é a mãe, né? Não necessariamente. Pode aparecer a carta 2 também, com a 38, quer dizer, uma mãe que alterna, era muito carinhosa, mãe, assim, extremo, mas também um pouco histérica e narcisista, né? Então, uma pessoa muito forte também. Pode também, aí no caso de uma mãe desequilibrada, a dama de ouro com a dama de copas, né? Agora, a dama de paus é tudo de bom. Aí aparece só às vezes, pode ser o extremo, extremamente cuidadora, uma mãe que cuidou demais, e aí vai fazer um 34. A inovação é um menino mimado, né? Mas, no geral, para uma pessoa, um filho, uma filha, ou numa relação afetiva, as características principais para o rei de paus, um menino, um homem trabalhador, a dama de paus, uma menina organizada, carinhosa, o rei de copas, romântico, sedutor, artista, Zé Povinho, a dama de copas, a mulher faceira, artista, expansiva, espontânea, o rei de espadas, o homem maduro, centrado no trabalho, bem colocado profissionalmente, maduro, seguro, independente. A dama de espadas, madura, segura, independente, determinada, um pouco manipuladora, talvez. O rei de espadas, um pouco teimoso. O rei de copas, um pouco namorador, namoradora também, e um pouco vulgar a dama de copas. A dama de paus, às vezes, só pensa em casa, só no filho, na decoração, e o homem só no trabalho, o rei de paus só no trabalho. O rei de ouro, um homem bem diferente, uma autoridade no que faz, sábio, às vezes também dono da verdade. A dama de ouro, muito sensível, a bruxinha, sensitiva, muito forte, mas às vezes meio sensível demais, mas às vezes no auge um pouco maluca também. Aí vamos lá para os escravos. O escravo sempre é um momento forte no sentido de meio de aventura. Todos eles é um momento que a pessoa está usando o máximo da força do naipe. Ele está com vontade, ele tem a força da vontade do naipe. Então, eu tenho vontade de criar uma estrutura. Eu tenho tudo, tenho uma base, eu já tenho tudo. O soldado de paus, ele fala, agora eu vou criar, vou me lançar nesse empreendimento novo. Então, por isso ele tem um som de aventura. Pode ser uma aventura, um trabalho novo, que é uma aventura, uma viagem, uma relação que começa meio como aventura. Agora, mesmo começando como aventura, como ele tem tudo na mão, ele pode estar dizendo o início de uma atividade nova também. Então, é uma nova atividade que começou com uma aventura, né? Então, ele também pode marcar, todos os escravos, os soldados, podem marcar
um início como escravo também. Agora, o soldado sempre é um início que começa com força, e o escravo é um momento que começa pela necessidade. Então, o soldado vai pela vontade, o escravo pela necessidade. Então, o soldado, eu vou em busca de uma estrutura nova. Eu tenho já meu tesouro, minha casa, eu quero mais. O escravo, eu preciso uma estrutura. Eu estou dando o primeiro passo para criar uma estrutura que eu preciso muito, que eu estou desprovido. Então, o soldado não está desprovido, o escravo está. E o soldado está se lançando com força, o escravo fraco, ele está inseguro com aquilo que ele está fazendo. Então, o soldado vai ser uma pessoa segura, que se lança na vida, pode viajar bastante, gosta de viajar, gosta dessas aventuras. Pode ser uma pessoa que viaja bastante, ou às vezes falando, mora numa cidade meio perto, tem que viajar um pouco para ir lá, mas é meio perto, não é longe. Já o escravo já fala, bom, eu estou meio inseguro, é um momento que a pessoa pode estar, por exemplo, começando um empreendimento novo, mas ainda talvez contando com outra coisa para sustentar, ainda meio dependente, está começando a se libertar das dependências, mas ainda não rompeu tudo total, está iniciando uma estrutura que vai permitir no futuro ele quebrar as dependências, mas no momento ele só está no início. Então, mostra uma pessoa meio frágil, pode falar uma pessoa meio desprovida, ou de trabalho, ou meio de força física, está meio fraco, né, da saúde, está doente, ou está, vamos dizer, ainda não tem aquela estrutura toda, está tentando, está começando, mas é uma pessoa um pouco insegura. Então, aí pode falar uma criança meio insegura, mesmo às vezes um pai que era um pouco inseguro, um pai que era um pouco fraco, a mãe era muito forte, a dama de espadas, o pai um pouco fraco, lógico que junto da carta 10, que é a família. Uma criança que está um pouco fraca, que está insegura, que a mãe tem medo de separar, às vezes, porque tem uma criança meio fraca, mas aí precisa ver quem está intimidando essa criança, né? Você pode dizer, embora o 40 seja a intimidação, às vezes você tem a intimidação tão grande que tira a força da criança, quer dizer, você está, ou até uma pessoa, você está sendo menosprezado, né? Está sendo humilhado. O soldado de copas, já ao contrário, é uma pessoa que sente, está se autoafirmando, está conquistando um espaço na sociedade, então ele caçou o seu primeiro animal, dominou o seu primeiro animal, quer dizer, ele ganhou um espaço na sociedade, ele mostrou que é homem. Então, é uma carta de conquista de uma afirmação. Eu conquistei uma promoção, conquistei um elogio do meu chefe, conquistei um elogio dos meus amigos, na minha arte, o meu artigo, o meu post teve um monte de like. Então, conquistas que são importantes para a sua autoafirmação. E mostra um movimento. Pode mostrar a conquista de uma posição nova. Às vezes pode ser o início de um trabalho que o mais importante foi esse status, foi essa posição que marca quem eu sou, que prova a minha capacidade, que prova o meu dom, o meu talento. Agora, como pessoa te influenciando aqui, pode ser esse conquistador, ou às vezes uma pessoa boa, relações públicas que vai ajudar no seu negócio, mas às vezes pode falar também um homem que é um conquistador barato, tal e coisa,
mas também cuidado, porque pode mostrar aquele homem que finalmente te conquistou, essa mulher crítica, essa mulher fechada, né? Então, o homem conquistador, a mulher que é uma sedutora, não necessariamente é ruim, pode ser uma pessoa que está te ajudando naquele momento. Mas a característica vai ser essa, de uma pessoa que tem essa iniciativa no campo social, uma pessoa que tem a capacidade de agremiar pessoas, de conquistar atenção, uma pessoa que tem uma presença de espírito muito grande. Então, tanto a pessoa está tendo uma presença nesse momento, como pessoas que estão do lado dela, que tem essa presença também, estão ajudando nesse momento. Já o escravo, ao contrário, uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, que se preserva muito. Então, a pessoa está se preservando naquele momento. Também tem o passado, presente e futuro, né? E, conforme a carta, pode ter o que eu chamo a dobradinha. Por exemplo, essas duas cartas, Adão, o escravo de copas e o as de copas. Quer dizer, eu estou mudando de ambiente porque o ambiente antigo me intimidava. E agora eu tenho um ambiente novo, que eu tenho afinidade, que eu não me sinto intimidado mais. Então, tenho me sentido intimidado, agora eu posso abrir a minha sensibilidade. Então, esse processo de você perceber o que te intimida, para se libertar desse ambiente, dessas pessoas que te intimidam, para poder ficar mais à vontade. Então, a pessoa, eu tenho necessidade de um ambiente novo, aonde eu não me sinta reprimido. Então, é um momento onde a pessoa está encontrando uma situação que ajuda ela a se preservar daquilo que estava intimidando. Agora, com uma pessoa ao redor, pode ser uma pessoa que está ajudando você a tirar a timidez, mas também porque é um pouco tímido, porque é parecido com você, se identifica com essa timidez, com esse seu jeito reservado de ser. O soldado de espadas já é um momento onde você está tendo uma oportunidade de usar todas as suas capacidades, e então tem um objetivo concreto que você está ou iniciando, ou um momento oportuno para lutar por ele. Pode ser, às vezes, um concurso que você está fazendo, um exame, um trabalho novo que começa, que é um grande desafio, porque está em jogo você usar as suas capacidades num objetivo que você valoriza muito, que você acha que é importante para você, para a sua comunidade, para a sua família, lutar por aquilo. Então, é você lutando pela sua verdade, pelas suas razões, pelos seus objetivos. E com muita força, sabendo que você tem a razão, você está com a verdade, você tem aquelas capacidades, você tem competência para aquilo. Então, é um momento de muito estímulo. Pode falar, então, tanto aí de um projeto novo, ou de um momento muito importante que você está lutando pelo seu objetivo. Pode falar de uma briga com família, pode falar de um momento na justiça, onde você está lutando pelo seu objetivo, quer dizer, abrir um processo onde eu vou lutar pelos meus direitos, né? Um momento que abriu o processo. Então, você está iniciando uma luta, né? Ou agora é o momento de eu mostrar todas as provas que eu tenho. Então, é o momento do vai ao racha. Por isso, o soldado de espadas, ele vai estar relacionado com a carta
15 também, né? De agora o vai ou racha. É hora de lutar pelo meu objetivo. O escravo já é um momento de avaliação. Ele também pode dizer de um exame, de um concurso, aonde você também está querendo fazer valer a sua capacidade, a sua competência, está passando por um julgamento, por um exame, aonde você quer fazer valer as suas capacidades, quer dizer, aquele concurso que eu vou provar o meu valor, que eu vou para provar que eu sou capaz de fazer aquela atividade, enquanto que o soldado é o desafio para a realização daquele objetivo, o escravo já é uma situação que vai provar para você o seu valor. Então, eu provei o meu valor, então eu tenho o direito de lutar pela minha causa. Então, o soldado, em termos de uma pessoa, pode ser uma pessoa que é um lutador, é um batalhador, mas também pode ser uma pessoa meio agressiva, uma relação onde você tem muitas brigas. Mas pode ser uma pessoa, ele é batalhador, ele vai muito determinado no que faz, né? Se dedica, se empenha muito naquilo que está fazendo. Agora, o soldado, não, o escravo de espadas já pode ser aquela pessoa crítica, a pessoa que também, por um lado, fala crítica, seria o extremo, mas uma pessoa que tem um lado de neutralidade, porque ele sabe fazer a justiça, embora seja um momento que a pessoa está falando assim, eu sempre dei muita importância para os outros e não dei importância para mim. Agora está na hora de colocar os meus objetivos em primeiro plano, a minha pessoa, a minha verdade, os meus argumentos. Então, fala, a outra pessoa também está nessa situação. Ela também está assim, agora está na hora de fazer justiça. Então, se ele fala isso, conforme for a situação, ele está sendo neutro. Agora, às vezes pode ser só ele acha que tem a razão. Então, ele está te julgando. Então, aí vai depender da situação que está acontecendo, as cartas que estão ao seu redor, o que é que se vai ser o mais positivo, o mais negativo. Mas, de todo jeito, uma pessoa é uma pessoa que analisa, que sempre analisa os prós e os contras, mas que tem uma tendência de ser neutra, e assim ajudar você por exemplo, um mediador que vai ajudar numa situação de família. Aquele irmão é o mediador. Tem um que luta muito pelos objetivos dele, o soldado de espadas. O outro é o mediador, que é o escravo de espadas. O soldado de ouro, o 67, a amizade, já é um momento onde você está usando toda a sua compreensão. Quer dizer, é um momento de lucidez, onde a pessoa fala, bom, agora eu estou compreendendo o que aconteceu comigo, quem são aquelas pessoas, por que eu fiz isso, aquilo outro. Então, ela tem um pouco a ver com a carta 69, com o acaso, o 10 de ouro, que fala, agora eu estou reconhecendo melhor a minha história, entendendo por que eu fiz isso, por que eu estou vivendo isso hoje, por que eu sempre quis isso, aquilo. Então, é um momento de lucidez, onde você está compreendendo, e é o início de uma nova etapa, no sentido, compreendi melhor qual é o meu sentido de vida e quais são os meus interesses no momento. Então, é um momento de
de início da defesa de novos ideais. E, por outro lado, é o momento que você está encontrando pessoas que pensam como você. Então, essa carta diz assim, você agora encontrou pessoas que pensam como você. Se você achava que você era meio maluca ou meio maluco, agora você está vendo que não é bem assim. Porque essa pessoa pensa como você e não é nada maluco. É uma pessoa que todo mundo admira. Então, é você passando a aceitar as próprias ideias através de uma pessoa que compreende a vida como você, que tem os mesmos valores. Então, o Rei de Ouro é uma pessoa que se identifica com você porque tem os mesmos valores, porque pensa da mesma forma. E aí não é nem só a mesma ideologia, a mesma filosofia de vida. Então, ele tem a mesma filosofia de vida, ele compreende o meu valor, a forma como eu enxergo a vida, a minha visão de vida, me compreende. Pode até pensar umas coisas diferentes, mas me compreende e me aceita do jeito que eu sou. Então, lógico que é uma pessoa, um grande amigo, uma relação muito bacana, onde é uma alma gêmea, o homem e a mulher é compreensivo, aceita você do jeito que você é. Fala, então, de amigos que você pode contar. Já o escravo, não é que é um amigo que você não pode contar, mas é uma pessoa que vai avaliar, que vai dizer, que vai falar a verdade. Mas o escravo é o momento que você está analisando o que é melhor para mim, não quero dar pérolas aos porcos, tudo que eu faço faz parte da comunidade, né? Então, tudo que eu faço é uma troca, eu posso dar, mas eu também quero receber, então é um momento de análise. O que eu estou dando, o que eu estou recebendo em troca? Eu estou aprendendo com isso, eu só estou me desgastando. Então, é o momento que você está analisando quanta energia eu estou investindo em uma coisa. Vale a pena ou não vale a pena? Então, é uma pessoa, se for uma influência de uma pessoa que está analisando, que especula, será que é bom ou não? Será que é bom para você essa pessoa ou não? Depende das cartas que estão ao redor. Se é uma pessoa que te compreende, como a 67, vale a pena investir, porque ele também investe em você. Agora, se é uma mulher fria, calculista, que só pensa nela, será que você não está gastando a sua energia com ela? Né? Então, é uma carta que fala, essa pessoa também fica analisando aonde vai investir, porque só quer investir nela. Então, aí você está vendo ou está analisando se vale a pena ou não. Agora, pode falar de uma pessoa que mexe com finanças, como pode falar do intelectual, um acadêmico. Né? Muitas vezes se fala, agora se encontrou aquele homem que você admira, mas que conseguiu te seduzir com o Rei de Copas, quebrou aquela barreira que você tinha de só pegar com o rei de um homem, uma mulher fraca, que estava lá na sarjeta. Agora você se permitiu ter um homem inteligente, intelectual, um homem no seu nível, né? Tem o conhecimento da vida, né? Então, ele pode aparecer, o escravo de ouro, 68, como intelectual, muitas vezes até mas às vezes também como um homem ou uma mulher, não é bem o pão dura, mas que analisa muito bem onde vai gastar o dinheiro, né? Só investe naquilo que vale a pena realmente. Então, pode falar um contador, né? Um contador, aí um pouco das profissões, rapidinho. Acho que comecei a falar isso já uma hora, né? Falei, o Rei de Paus, um trabalhador, uma pessoa bem organizada, como a Dama de Paus, organizado.
O 25, o argonauta, aquele o aventureiro que tem iniciativa, mas que às vezes não para tanto, ou negócios rápidos, projetos que vai, faz, termina logo. A 26, uma pessoa que sabe lidar com pessoas fragilizadas, com pessoas inseguras, e que começa do zero. Ele tem a capacidade de começar do zero, mas às vezes um pouco inseguro. O rei de copas, um bom comunicador, mas às vezes muito preocupado com as relações. Uma boa comunicadora, a 38, mas às vezes também expansiva ou um pouco histérica. O 39, um bom relações públicas, às vezes um pouco sedutor demais. O 40, a pessoa tímida, mas muito sensível, muito observadora. O rei de espadas, determinado, bem objetivo, sabe comandar. A dama de espadas, estrategista, planeja muito bem, muito organizadora, também boa no comando, trabalha junto, às vezes um pouco autoridade demais, autoritária demais. O soldado, uma pessoa muito determinada, pau para toda a obra, que enfrenta qualquer desafio, não tem medo de problemas, mas às vezes gera problemas, muito impulsivo. O escravo, juiz, advogado, ponderado, às vezes muito crítico. O rei de ouro, uma sumidade no que faz, uma autoridade intelectual, acadêmico. A dama de ouro, psicóloga, sensitiva, educadora, médica, cuidadora. O 67, amizade também, a psicologia, a educação, a filosofia, a advocacia, a compreensão como instrumento. A especulação, a 68, intelectual, contabilidade, associações, sabe fazer associações, lidar, né? Pesquisa, investimento. Aí os ases já é bem difícil ser pessoas, pode falar de grupos, mas não de pessoas. O as de paus, a ruptura de uma estrutura, mas é início de uma nova estrutura. Pode falar do nascimento de um filho, mudança de casa, mudança de cidade, saída de um emprego que era uma estrutura para criar uma base própria, por exemplo, sair de um trabalho de onde você é assalariada para um trabalho como contractor, ou um negócio próprio, uma empresa própria. Uma quebra de um mecanismo de defesa, de ideias, de preconceitos. O as de copas, mudança de ambiente, mudança nas relações, ruptura com algumas relações, ruptura com um grupo, mas encontro de pessoas de maior afinidade, de um grupo de maior afinidade, mudança de ambiente para um ambiente onde a pessoa vai estar mais à vontade, mudança de cidade, mudança de bairro. Às vezes, por exemplo, uma mudança de casa vem com as de copas, falando agora eu mudei de status. Pode ser tanto para um bairro melhor como para um bairro pior. Aí vai depender das cartas que estão ao redor. Mudança na forma de se relacionar com as pessoas. Não necessariamente é ruptura da relação, às vezes é mudança na forma. Por exemplo, eu estava de amiga, mudei para namorada, né? Eu estava com um namorado, mas agora eu sinto que eu estou mudando, eu quero ser amiga dele, não sou namorada. Não tenho, assim, tanto romance com ele. Então, pode ser uma mudança na forma de se relacionar com a pessoa. O as de espadas já é uma conquista muito importante que te liberta de
obrigação que você tinha, em primeiro lugar, com você mesmo, mas que podia ser uma obrigação com a família também, ou às vezes até, por exemplo, você trabalhou numa empresa que o patrão foi muito bom com você, mas agora já passou dos limites. Você já pagou, aprovou, fez o que tinha que fazer, né? E agora o momento que você fala, bom, não devo nada a ninguém, agora eu vou colocar os meus outros objetivos em primeiro lugar. Então, é o fim de um karma, mas é a liberdade para iniciar um novo projeto. Às vezes eu acabei de provar o que eu tinha para a família, agora eu posso começar a fazer o que eu vim para fazer na comunidade, né? Ou eu cumpri uma etapa da família, mas ainda tenho outros para fazer, né? Aí depende quantas tarefas você tem, quantas coisas você tem que fazer antes de ganhar a princesa, né? Se é só ir lá e roubar a pérola do sapo, ou tem que matar o dragão, etc. Tal, né? Então, é o As de Espadas, é um alívio, uma conquista, um alívio e o início de uma nova etapa, livre daquela obrigação anterior. O As de Ouro já é o fecho de um ciclo de 7 anos, sempre vai aparecer quando você está rompendo alguma coisa que você viveu pelo menos por 7 anos. Então, pode ser o trabalho, pode ser uma relação afetiva, né? Pode ser uma casa que você morou, que você agora vendeu, ou que você saiu, depois de morar 7 anos naquele mesmo lugar. Às vezes pode aparecer como a morte de uma pessoa muito importante para você, que trouxe uma mudança grande, quer dizer, uma pessoa importante, mas daí nunca vai estar marcado só pelo As de Ouro, certo? Vai estar com a 22, vai ter outras cartas que vão mudar, e aí o As de Ouro não é tanto pela morte, mas é o que aquela morte significou para você, uma mudança radical na sua vida, né? Então, pode falar a morte daquela pessoa que trouxe essa mudança radical. Agora, não necessariamente é a morte, certo? Como eu falo, pode ser alguma outra situação, por exemplo, uma mudança de casa que você morou há muito tempo, ou até a ruptura com uma amiga, com um amigo que você teve por muito tempo, né? Bom, aí então a gente mais ou menos fecha